Bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje, nossa aula será de produção textual. Vamos continuar os nossos estudos acerca da transitividade verbal. Faremos o resumo da transitividade verbal. Estamos realizando a análise linguística do livro. Vamos avançar um pouquinho aqui, responder as atividades e em seguida passar para a parte de pontuação. Hoje temos muito conteúdo para abordar, temos muita coisa para ver, tá bom? Vocês aí já estão cientes de todas as terminologias, já sabem aí o que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo, já sabem qual é a sua função, qual é a sua utilidade, como nós devemos utilizá-lo no nosso português. Falamos também sobre os complementos, os verbos intransitivos, os objetos diretos, indiretos, etc. Vamos dar uma breve revisada, tá bom? Nesses termos aí. Respondemos às atividades e finalizarmos com o assunto acerca de pontuação, tá bom? Essa parte do nosso livro aqui é muito importante, pois são conteúdos extremamente relevantes para o nosso português. Então, peço que vocês peguem seus livros de português, o livro grosso, e abram na página 44. Página 44 do livro grosso de português. Quando vocês estão abrindo o livro de vocês, eu vou colocar o cabeçalho aqui. Ok? Ao abrirem aí na página 44, vocês vão se deparar com essa página aqui do livro. Como nós já estudamos, vocês já viram esse assunto aqui comigo, a gente vai fazer uma breve revisão de tudo isso aqui, da página 44, da página 45, que fala sobre a questão do objeto direto, objeto indireto, verbo intransitivo, adjunto adverbial, pronto. E aqui nossas atividades. Bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, professor, o que é a transitividade verbal? Ao que é que isso se refere, professor? Transitividade verbal, pessoal, é uma característica do verbo que ele tem de precisar de um complemento. Então, os verbos eles são classificados. Eles são classificados em transitivo, direto e indireto, intransitivo, bitransitivo e de ligação.
Então, os verbos, eles têm essas cinco, né? Quatro classificações. Bom, os verbos transitivos, como vocês já sabem, precisam de um complemento, precisam de um objeto. A gente também chama de objeto, tá? Complemento a gente chama de objeto, complemento verbal. O que é um complemento verbal, professor? É uma palavra necessária para completar o significado do verbo. Por exemplo, a gente pega o verbo fazer. Fazer. Se a gente pega esse verbo aí, pessoal, fazer, esse verbo ele não fica completo sozinho. Ele precisa de uma outra palavra para completar o seu significado. Essa outra palavra é chamada de complemento verbal ou objeto. Os dois se referem à mesma coisa. Então, por exemplo, Jorge fez um castelo. Jorge fez um castelo. Então, a gente tem o verbo fazer e a gente tem o seu verbo fazer e o seu complemento, que é um castelo. Por que um castelo é o complemento? Porque um castelo, pessoal, é uma palavra necessária para dar significado ao verbo fazer. Sem um castelo, sem essas duas palavras aqui, o verbo fazer, ele não está completo. O seu significado fica incompleto. Portanto, ele é necessário para completar o significado do verbo fazer. E por isso nós o chamamos de complemento verbal ou objeto. Então, aqui a gente tem o verbo e o objeto. Sujeito, verbo e objeto. Tá bom? Muito bem. Então, esses são os verbos transitivos. Agora a gente vai para os verbos intransitivos. Os verbos intransitivos não precisam de um complemento. Ou seja, eles por si só já estão completos, pessoal. Os verbos intransitivos, eles já têm um significado por si só. Eles não precisam de outra palavra para complementar o seu significado. Um exemplo desse verbo é o verbo dormir, por exemplo. Ele não precisa de um objeto. Nós dormimos bem. Pronto. Nós dormimos bem. Não tem nenhum complemento aí no verbo. Não tem nem nada. Tá vendo? O que nós temos aqui, ó, bem é um advérbio. Tá? Isso aqui não influencia em nada. Tá bom? Até porque se eu tirar esse bem, ainda assim o verbo faz sentido sozinho. Nós dormimos. Pronto. Vejam que eu não preciso de nada para completar o seu significado, porque ele, por si só, ele já está completo. Então, verbos intransitivos, eles não precisam de nenhum objeto para completar o seu significado. Tá bom? Não precisa. Então, aqui a gente tem um exemplo do verbo, sujeito e verbo intransitivo. Não precisa de objeto. Beleza? Verbos bitransitivos, eles precisam de dois complementos verbais, dois objetos, tá? Como assim, professor? O verbo precisa de dois? Exato, pessoal. Ele precisa de dois complementos verbais. Ele não está completo se for apenas ele. Como assim, professor? Como é que vai ficar isso daí? Vamos lá, presta atenção. Um exemplo. Digamos que a gente pega aqui o verbo dar, né? O verbo dar. Aí eu quero dizer assim, eu dei um... Perdão, pessoal, teve um probleminha aqui, aí precisou reiniciar aqui a transmissão. Mas, voltando ao que eu estava falando para vocês, os verbos bitransitivos, eles precisam de dois complementos verbais, dois objetos. Um exemplo disso é o verbo dar. Tá? Por exemplo, eu dei uma casa para João. Pronto. Então, a gente percebe, pessoal, que esse verbo aqui, dar, ele não está completo se eu não colocar os dois. Se eu não colocar um objeto, dois objetos. Então, eu dei o quê? Eu dei uma casa. Para quem?
para João. Então, ele precisa desses dois complementos. Tá bom, pessoal? Para ele ficar completo, para estar completo, o verbo dar, ele precisa de dois complementos verbais. Aí ele está completo. Eu dei uma casa para João. Então, dois complementos aqui. Uma casa e para João. Então, dois complementos verbais. Esses são os verbos bitransitivos. Verbos bitransitivos são pouquíssimos, pessoal, tá? Não se preocupem. Os verbos bitransitivos são, no máximo, aí 10 verbos nessa faixa. São bem poucos, tá? Quase nenhum verbo ele precisa, na verdade, de dois complementos. A maioria precisa apenas de um, tá bom? Pronto, então esses daí são os verbos transitivos. Mas, professor, o senhor não explicou o verbo transitivo direto e indireto. Você explicou que o verbo transitivo ele precisa de complemento, beleza, mas qual é a diferença entre verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto? Vamos lá, pessoal. O verbo transitivo direto, gente, ele é usado para quando o complemento ele vem diretamente com o verbo. Por exemplo, eu comprei uma casa. Já o verbo transitivo indireto é aquele verbo que também precisa de um complemento, claro, mas esse complemento ele vai vir junto a uma preposição. É aquele verbo que sempre vem com uma preposição. Por exemplo, o verbo precisar de, gostar de, falar com, entendeu? Esses são exemplos de verbos transitivos indiretos. Por que transitivos indiretos? Porque se vocês perceberem, eles sempre vêm com a preposição. Eles nunca vêm sozinhos. Eles sempre vêm acompanhados de uma preposição. Eles precisam da preposição para complementar o seu significado. Já os verbos transitivos diretos, não. Eu não preciso de uma preposição. Tá? Eu posso muito bem usar o verbo normal. Eu comprei uma casa. Eu não preciso de nenhuma preposição aqui. Ó. Tá vendo? Já os verbos transitivos indiretos, sim, eles precisam dessa preposição aqui. Ó. Dependendo de qual verbo for, a preposição vai ser diferente. Por exemplo, o verbo falar, ele só pode vir acompanhado com. O verbo gostar e o verbo precisar, ele sempre vem acompanhado de. A preposição de. Você não pode falar, eu gosto você. Não pode. Eu gosto de você. Tem que ter esse dia aí. Tá bom, pessoal? Então, outros exemplos de verbos transitivos indiretos. A gente tem aí o verbo podemos dizer falar de, falar sobre, né? A gente tem o verbo visar a, né? Que a gente nunca usa muito, mas é o verbo visar a alguma coisa, tá bom? Então, esses são os verbos transitivos indiretos. Eles precisam de um complemento, mas eles também precisam dessa preposição, tá bom? O mesmo conceito, pessoal, vai se aplicar aos objetos. Objetos e complementos verbais são a mesma coisa, tá? Os objetos, pessoal, eles são classificados. Objetos são classificados em objeto direto e objeto indireto. Professor, qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que objeto direto, ele é um objeto do verbo transitivo direto, que não precisa de preposição. E objeto indireto é um objeto, ou seja, um complemento, de um verbo transitivo indireto, ou seja, aquele que precisa de preposição. Então, aqui, ó, eu achei vocês, tá? Eu achei vocês. Eu falei com vocês. Nesse caso aqui, ó, vocês é um objeto direto. Objeto direto. Objeto direto. Nesse caso aqui, vocês é um objeto indireto. Por quê, professor? Por quê, pessoal? Preste atenção. No primeiro exemplo, a gente tem o verbo achar. A gente sabe que o verbo achar, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele precisa de um complemento, mas esse complemento não precisa de preposição. Já no segundo, a gente tem um exemplo aqui do verbo falar,
que é um verbo transitivo também, mas ele sempre precisa vir com essa preposição com. Portanto, ele é um verbo transitivo indireto. Então, consequentemente, vai também precisar de um objeto indireto, que vem junto com essa preposição aqui, tá bom? Então, gente, essa é a diferença, objeto direto e objeto indireto. Objeto direto é o objeto do verbo transitivo direto, e o objeto indireto é o objeto do verbo transitivo indireto, tá bom? Isso aí foi a explicação acerca do que a gente viu na nossa aula, tá bom? Bom, agora a gente vai realizar as atividades aqui, propostas Então, ó, já estão respondidas aqui, mas eu quero responder com vocês. Ó, o primeiro que diz o seguinte: A Tira Abaixo, de Antônio Cedrais, traz o personagem Zé Pequeno. Um menino muito preguiçoso e dorminhoco, cujos pais são agricultores que trabalham bastante. Procure verificar essa característica de Zé durante a leitura e, em seguida, responda as questões propostas. Vim te levar para o além. Não adianta, eu não tenho medo. Vim te levar para a roça. E ele começa a vibrar. Ok. Letra A. A Tira traz dois personagens. Um é o menino Zé Pequeno e o outro, você saber dizer quem é. Quem é o segundo personagem, pessoal? Obviamente que é a morte, né?